Saber e não fazer não é saber. A gente sabe que o tempo de foco das pessoas tem mudado muito e a gente percebe que isso está impactando as reuniões, que isso está impactando os projetos de médio prazo. Eu acredito que as empresas têm que explorar o mercado externo, porque é no mercado externo que está a verdadeira competição. Tem indústrias que a gente está vendo que está sendo tão estrangulada, né, por grandes chinesas e tudo mais, que estão começando a cogitar a ideia de tirar intermediadores. São tendências internacionais que vão evoluindo ou mudando de tempos em tempos. O varejo não sabe como usar as mídias digitais, não sabe como aproveitar bem a base. Sejam muito bem-vindos a mais um Apocast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E hoje para esse bate-papo temos ele, Guilherme Bertani, presidente da Ducol, empresa referência em metais sanitários e design para o uso de água consciente. E essa questão do uso de água consciente foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque isso não é de agora, da época do ESG. Você já vem desde lá de trás pensando nisso, né? É verdade, Eduardo. Muito bom estar aqui com vocês. E essa questão do uso racional da água foi algo que a Ducol começou a discutir e a defender no mercado na década de 90. Então isso é uma parte muito importante, não só da nossa história, mas no mercado latino-americano, eu diria, porque naquela época ninguém falava disso. As pessoas falavam que não precisava economizar água, mesmo aqui em Joinville, onde chove muito. As pessoas falavam que nunca ia faltar água, falavam que se faltar água não tem problema, a gente tem o Rio Amazonas, só que o Rio Amazonas está sei lá quantos mil quilômetros daqui, né, ou de qualquer grande centro. Então, quando a gente começou a divulgar, né, a defender essa consciência, o mercado questionou muito a gente da real valor disso. E a história mostrou que realmente existe essa necessidade, né? Água potável é um recurso limitado, que a gente disputa com a agricultura, por exemplo, água potável, só que a gente não pensa nisso. E a gente entende que através dos nossos produtos as pessoas podem ou não utilizar bem a água, sem que precise abrir mão de conforto. Então a gente entende que a gente tem que fazer um produto com muita responsabilidade, porque define muito, um chuveiro, ele pode gastar 40 litros de água por minuto, ou 10, um chuveiro parecido. Então depende da tecnologia que você coloca nela. Então a gente entende, por isso que a gente acha que tem uma responsabilidade grande em como a gente faz nossos produtos também. Muito bom. E eu acho isso interessante, alguns números que nos chamam a atenção, que inclusive a gente estava conversando aqui antes, sobre a tua liderança, do qual teve um crescimento expressivo, né? Sempre com as pautas de tecnologia, cultura, estratégia, essa questão de meio ambiente, somando um crescimento de 50%, e isso até eu comentei com ele antes. Eu acho impressionante, porque a gente está falando de 50% de uma empresa que em 2023 mais ou menos faturou 1,2 bi, e pelo que eu li algumas coisas, até 2028 vocês têm um plano bem ousado, né, de crescimento. Então realmente são números impressionantes. E essa questão do ESG, que é uma pauta que todo mundo fala hoje, obviamente pelo porte da nossa empresa não está tanto nos nossos olhos agora, mas qual que é a tua visão sobre isso? E tentando tirar um pouco da formalidade, não seria o básico bem feito? Não seria uma coisa básica já as pessoas pensarem nesses temas como... Sim. Eu vejo assim, aqui a nossa região, eu vejo várias empresas, não só na empresa, da sociedade, que esses temas de ESG, né, que ganharam essa roupagem, esse título recentemente, sempre estiveram presentes. Então, mesmo lá na história da CIG, a pauta, por exemplo, do meio ambiente aparece já lá em 1940,
com temas que eram importantes para a associação estar defendendo, né? Uhum. E na Docol também, a gente sempre teve uma participação muito grande da força de trabalho feminina, né, das mulheres, sempre tivemos uma preocupação com o meio ambiente na parte produtiva, né, o nosso processo tem um processo que tem um risco maior, que é a parte de galvanização, que a gente sempre fez questão de ter o processo com maior segurança possível, né? E também a gente entende que tem essa parte final do produto, né, que ajuda as pessoas também a economizar água. Então acho que, enfim, acho que deveria ser meio que, eu até estava outro dia falando, né, o prefeito aqui de Joinville, a prefeitura de Joinville, ele está fazendo uma campanha contra as pichações. Né? E eu tracei um paralelo dessa campanha com quando teve a Copa do Mundo no Brasil. Né? A gente ficou impressionado que no final do jogo, quando era a torcida japonesa, que tinha japoneses na torcida, que eles ajudavam a limpar o estádio. E isso impressionou muito a gente naquela época, porque a gente geralmente deixa o lixo do nosso lado, né? Então está na cultura deles isso. E está na cultura do joinvilense cuidar da cidade, né? Das empresas ter esse cuidado também. E eu achei legal que a campanha da prefeitura, de certa forma, incentiva isso também, a gente ter um olhar para a nossa comunidade, a gente participar de maneira voluntária nisso. E então, meio que é uma obrigação de todo mundo, né? A gente não joga lixo no chão de casa, vai jogar na rua, né? Mas eu vejo que mesmo que seja natural, e tem um debate muito grande, eu acho, né, por exemplo, da presença das mulheres em cargos de liderança, meio que forçando, né, ou tendo cotas para pessoas de cor também, né, de outras raças, e não deveria existir isso. Mas eu vejo que, e eu era meio que reticente, mas nesse sentido também de ver uma necessidade nisso. Mas conversando com pessoas, eu vejo que existe ainda um ranço histórico e que é necessário a gente ter medidas políticas mais afirmativas, né, para forçar isso, porque, principalmente, pegando o exemplo das mulheres, né, muitas vezes a gente acha que não existe assédio, né, moral ou sexual nas empresas, né? A gente não vê isso, mas quem que somos nós, homens, para falar isso? Né? Só uma mulher mesmo que pode dizer que se existe ou a gente sente. Da mesma forma que né, uma pessoa de cor, de outra raça, só ela pode dizer se existe ou não, se ela sente racismo ou não. Né? Então é uma coisa bem sutil para a gente medir. Então eu acho que, por mais que como você bem disse, é natural, né, a gente deveria ser, mas eu acho que é importante as empresas, a sociedade, ter um olhar para isso e debater mesmo, porque eu acho que a gente ainda precisa avançar na maturidade em relação a esses temas. Sabe que tem eu não sei o nome, mas é uma teoria do elástico, que ela funciona com todos os tipos de militância. Porque também é uma coisa que algumas eu não sou tão a favor, mas entendo que cumpre um papel social. E eu fui ver, mas por que as pessoas estressam tanto por outro lado, né, o oposto? E aí dizia que era igual um elástico. Porque quando a minha linha média é aqui, mas quando eu puxo e estresso totalmente para o outro lado, não quer dizer que eu quero que fique aqui. Mas quando o elástico volta, a minha linha média ficou aqui. Então ele não volta totalmente ao que era antes. Então diz que esses movimentos, eles acontecem não porque eles querem que fique dessa forma, mas porque eles querem que avance um pouco o que seria a linha média daquelas ações naquele momento específico. Acho que sim, acho que é válido. Entendo que está tendo certos exageros, que acho que a gente também fala, opa, não precisa ir tanto assim.
Mas acho que a gente tem que ser Sim, são consciente, né, que precisa ter um olhar, né, Sim. talvez não tão exagerado ou radical como a gente está indo, Sim. né, não um elástico tão forte assim, mas eu acho que a gente tem que ainda trazer isso a debate, porque a gente, como sociedade, tem pontos a conquistar. Muito bom. E eu queria só colocar uma observação que eu achei interessante, que você também começou, eu fiz a comparação antes ali, o paralelo ao Viggers, né? Uhum. Então, ambos começaram de baixo na empresa Uhum. e hoje estão ocupando cargos de presidência. Uhum. E o que tu vê que foram decisões importantes para chegar aonde tu tá hoje? O que tu vê que foi um caminho que falou assim, não, até porque tem muita gente jovem que nos ouve. Sim, sim. O que tu vê que foi um ponto importante? Então, eu acho que, né, até você citou o Viggers, né, a Condor, entre muitas aí, uma empresa de excelência aqui de Santa Catarina, inspiradora, né, um belo exemplo de gestão, de empreendedorismo, de inovação que a gente tem. Mas eu diria assim, que eu vejo isso, né, hoje em dia, até estava... nós do qual gostamos de contratar gente com estabilidade, ou seja, pessoas que fazem carreira, mas que ficam, fecham um ciclo, entre aspas, né, mas que concluem algum tipo de projeto numa empresa. Então, pessoas que fazem a carreira ficando 2, 3 anos e daí mudando de empresa, a gente geralmente prefere currículos onde a pessoa ficou pelo menos uns 5 anos, né, criou uma história e daí foi progredindo. Que é a história do Viggers é um pouquinho a minha história também, até um pouco exagerada nesse sentido, né? Porque a gente teve a oportunidade de crescer com o negócio. E eu acho que, respondendo para os jovens, eu acho que nada contra quem consegue evoluir na carreira também ficando pouco tempo, acho que tem seu mérito também. Sim. Mas eu acho que assim, o mais importante é o que eu falo para a turma. Assim, não adianta, pega o jogador de tênis lá, o Fonseca, Sim. né? Uhum. Fonseca, né? Então não adianta ele falar, não, eu só vou jogar como se eu fosse um top 10 quando eu chegar no top 10, né? Ele tem que jogar como um top 10 desde quando ele era um júnior, né? E mesma coisa numa empresa, acho que e as empresas querem isso. Querem, né, que o estagiário se comporte, né, ou trabalhe como se fosse o dono do negócio, como se fosse o presidente da empresa. Não pode falar, não, poxa, hoje eu sou estagiário, sou analista aqui, vou me comportar como analista, né, fazer o que me mandam, tal. Perfeito. E vou deixar para me posicionar ou para sugerir projetos quando eu for gerente, quando eu for diretor. Então acho que o que fez de nós talvez ter essa carreira foi que talvez lá desde o início a gente olhava a nossa função como se fosse, né, o presidente da empresa, né, e olhava os projetos. Então acho que a gente tem que jogar o jogo como se estivesse numa final de Copa do Mundo. Mesmo se está lá no primeiro jogo da temporada, acho que a gente tem que pensar que tem que trabalhar, né, conhecer o negócio. A gente teve a oportunidade, né, eu tive de passar por várias áreas na empresa, então tem que estar aberto a isso, de conhecer com profundidade. E também, uma vez eu também tive o contato com um consultor que ele falava, porque a gente sempre ouve falar, quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? É um dito popular. E ele falava, não, ele falava, saber e não fazer não é saber, né? Então, eu demorei um tempo para entender isso, né? E até para aceitar, mas na verdade é isso, a gente realmente só sabe se a gente põe o nosso conhecimento em prática, né? E eu vejo que muitas pessoas têm o conhecimento e não conseguem colocar em prática. Então, acho que um dos grandes desafios do jovem, ou de qualquer um de nós, é fazer esse conhecimento estar no nosso dia a dia. Sabe que eu não vou abrir, estou com a pauta aberta aqui, mas a nossa educação, a gente trouxe exatamente esse propósito.
que era o propósito de se o conhecimento não pode ser transformado em algo palpável na segunda-feira, para nós o conhecimento não teve tanto sentido, não que ele não seja importante, sim. mas dentro da nossa realidade. E a gente percebeu que isso acontecia dentro dos times, obviamente dentro da nossa proporção aqui dentro, mas parece que é uma falta de senso de urgência que as pessoas têm. Tá tudo bem, não tá indo bem, mas como assim não tá indo bem? Vamos, né? E é muito difícil fazer isso cada vez mais, principalmente com as novas gerações. A gente tem um monte de pessoas jovens aqui dentro, então a gente tá tendo um conflito, né, de idade ali entre as gerações, tá difícil de lidar. E vejo isso, esse DNA de responsabilidade de vocês sendo aplicado, porque a gente teve pessoas de vocês que vieram na nossa educação e super engajados, discutindo, botando pautas, ajudando os outros. Legal. Falei, pô, realmente muito bom, muito bom. Teve um ponto ali que eu achei interessante na história de vocês, que foi o crescimento a gente fala de crescimento, eu aposto muito sempre em go-to-market, uma boa estratégia de go-to-market para conseguir capilaridade, aumentar a distribuição, pontos de venda, regiões, enfim. E vocês fizeram isso olhando para o comércio exterior. Sim. Então vocês tiveram um salto de representatividade de 3% para 20%. Né? Foi uma ação que você puxou, estava junto no projeto? A gente conseguiu aproveitar bastante essas oportunidades e também sempre acreditamos que assim, o mercado brasileiro ele acaba sendo um pouco ingrato. Ele é ingrato de qualquer jeito porque o governo sempre joga contra o empreendedor, nos né? ajuda muito, né? Mas no sentido de que o Brasil é muito grande e tem muito mercado potencial ainda. Mas daí as empresas eu vejo que muitas vezes acabam falando, pô, se eu tenho um mercado tão grande e com tanta oportunidade, para que eu vou pensar no mercado externo? Sim. E eu acho que isso, enfim, não é errado, mas eu acredito que as empresas têm que explorar o mercado externo, porque é no mercado externo que está a verdadeira competição. Lógico, aqui a gente também tem vários competidores, né, de nível internacional, mas uma das coisas que a gente fala até, né, você falou de startups, né, é escalabilidade de um negócio. Então, eu estou aqui na minha zona de conforto, eu tenho sucesso, eu conheço esse mercado, mas é um negócio escalável? Eu acho que o grande teste disso é se você vai para um mercado que você não conhece, né, uma cultura que você não conhece, que a distribuição é diferente, e você tem que replicar seu modelo ali com sucesso. Sim. Então, acho que ir para a exportação é o verdadeiro teste da vantagem competitiva que uma empresa pode ter, e se ela é sustentável, porque tira totalmente da zona de conforto a empresa. Lógico, é um investimento, né, tem seus desafios, mas eu acho que para a cultura da empresa e para pensar na perenidade do negócio, eu acho que faz bastante sentido. Sabe que eu posso, obviamente, não conhecedor do produto de vocês a fundo, mas vejo que é um produto que facilita a questão da distribuição, o que facilita a internacionalização. Ou estou errado por conta de valor agregado e tamanho. Então, porque uma das dificuldades de distribuição é frete. Sim. Né? E o produto de vocês, querendo ou não, ele é um produto menor com um valor agregado bom. Sim, nesse sentido, sim. Porque tem clientes nossos que, por exemplo, tem fábricas de colchões. O maior desafio é o frete. Sim. Então não conseguem abraçar um mercado internacional, por exemplo. É verdade. Então eu até comento porque tem produtos que são bons, ajudam digamos, jogam a favor, né? É verdade. Do crescimento. Mas quando a gente fala de design, a gente vê que vocês apostam bastante, né? E vocês têm um time de desenvolvimento de produto, e isso é uma coisa que eu sempre fiquei curioso em saber.
o estudo do produto ele é feito por vocês? Uhum. Ele passa por esse time de engenharia, esse time de desenvolvimento? Quem que dá o aval final sobre, ok, o produto tá bom? É a presidência, não é a presidência? Não sei se tu pode abrir isso também. Não, sim. Assim, a gente sempre teve um desenvolvimento de tecnologia na empresa. Então, desde lá dos primórdios, quando a gente lançou a válvula de descarga, que foi o nosso primeiro grande produto de sucesso, sempre tivemos uma equipe de engenharia muito forte para dar suporte para essas inovações. E a gente, de vez em quando, inventa produtos que não tem no mercado, né? E às vezes a gente vê empresas de outros países, depois de uns 6 meses, um ano, lançando alguma coisa parecida. Então a gente vê que está no radar, e algumas coisas fazem sentido. E essa parte do design sempre foi muito importante, principalmente para os metais sanitários, porque assim, é um elemento de decoração importante. Sim. A gente vê estudos, um banheiro com uma torneira mais simples e uma com um design mais elaborado, que realmente dá uma personalidade diferente. Na cozinha também. Então ele tem a parte estética e também tem a parte funcional, porque muitas vezes o jeito que você desenha a peça fica mais fácil dele ser acionado, mesmo por crianças ou por idosos. Então a gente sempre teve uma preocupação com isso, e também dentro do design, são tendências internacionais. Sim. Que vão evoluindo ou mudando de tempos em tempos. Então, se a gente pegar uma torneira na década de 80 e comparar com na década de 90 e hoje, a cada 10 anos a gente vê que o design vai mudando. Assim, não é como moda, não é como alguns elementos de decoração também, mas existe então isso também nos força, nos leva a estar toda hora pesquisando e propondo caminhos, Mas nós sempre tivemos um comitê de novos produtos, onde tem a parte de inovação, o pessoal de marketing, vendas, lógico que a presidência faz parte também, mas é uma decisão colegiada, muitas vezes embasada em pesquisas de mercado, mas às vezes a gente faz porque acha que, como os produtos economizadores de água, naquela época, não, isso tem alguém que dá vai ser mais caro, ninguém quer, ninguém vê o porquê, mas a gente falou, não, poxa, vamos, faz parte do propósito da empresa e vamos defender essa solução. Legal. Então, às vezes a gente não faz pesquisa de mercado e vai em frente mesmo assim. Legal. E a gente vê que muitas indústrias encaram a inovação, porque o que eu vejo? Então eu vou pegar o gancho do comitê, que tu comentou, é o que a gente vive dentro das indústrias. Só que, e pegando outro gancho que tu comentou de execução antes ali, do pessoa júnior ser o protagonista, de pegar e fazer, a gente vê que uma tendência para 2026 vai ser execução. Porque planejar, a gente tem inteligência artificial hoje, que montam planejamentos, se bem orientado, planejamentos bons. Mas a gente vê um distanciamento da atenção muito grande. Como que vocês fazem como que vocês medem que esses comitês, por exemplo, o Comitê de Inovação, ele está entregando resultado, ele é um comitê eficiente, porque a gente entra como um fator externo dentro do comitê das empresas e uma das maiores dificuldades que a gente vê é o andamento. Parece que as pessoas, e vai, na próxima semana mais uma reunião, daí na próxima semana mais uma reunião e a gente, vamos. A inovação, no nosso ponto de vista na indústria, ela não é disruptiva. Para mim, disruptiva é tu dar ré num foguete no meio do mar. A gente tem inovação incremental, que é um passinho de cada vez, todo dia melhora um pouco o processo.
diminuir o tamanho dos squads, comitês menores que se movimentem mais rápido? Qual que é a tua visão sobre a eficiência do comitê? Se vale a pena, se não vale? Se inovação dentro da indústria é algo que vale a pena? Porque a gente tem, assim, são mais de 200 que a gente atua e todas com resistência e inovação. Eu acho que se a gente falar 3 não tem, Condor é uma que não tem, né, que a gente tem alguns projetos com eles, mas o restante é impressionante. Assim, não, mas vou gastar dinheiro. Porque tem muito daquela lá que a inovação ela vai entrar na minha linha, não entra na minha linha de custo operacional, que produz o produto, ela vai ser custo administrativo a mais. Sim, verdade. Então, qual que é a tua visão sobre isso? Então, enfim, eu acho que para a inovação ter sucesso, né, tem que ser quase como um dos princípios do negócio, de um negócio, né? E acho que essa aferição de resultados tem que ter a disciplina, né? Porque às vezes as empresas inovam porque é a ideia do chefe, né? Mas tem que medir se está trazendo resultado. Sim. Porque eu vejo que muitas vezes a gente não deu resultado hoje, daí vai lá. Isso acontece na Docol, acho que, enfim, é uma doença que a gente tem que tratar todo dia. Sim. De ficar na zona de conforto. Então tenta uma vez, não chegou, espera mais um mês, não deu certo, mais um mês, e a gente tem que atacar a causa raiz, né, como se fala. Eu acho que isso é um exercício bem difícil de ser feito. No sistema Toyota de produção ali, eles têm uma das ferramentas que são os 5 porquês, né? E é uma ferramenta muito difícil, porque para você chegar na causa raiz, que é o 5º porquê, é bem difícil. A gente para no primeiro, no segundo, né? E eu, assim, então acho que... Mas assim, por outro lado, uma empresa que quer ter um diferencial competitivo, que garante margens melhores e fidelização de clientes, a única maneira dela conseguir isso é através de inovação. Porque a execução é a outra perna que você colocou. Mas a execução é algo que, assim, qualquer bom gestor deveria conseguir fazer. Sim. Agora, inovação, que é o que dá personalidade para a empresa, cada empresa tem a sua. Sim. E então, até a gente vai ter, né, com essa preocupação, até a gente lá na CIG vai ter o primeiro prêmio de inovação, né, que a gente vai agora no final de novembro divulgar. Então a gente convidou as empresas de pequeno, médio e grande porte a fazerem inovações de produto, a apresentarem projetos de inovação de produto e de processo. E a gente tem lá uma bancada julgadora justamente para incentivar na indústria mais esse olhar para a inovação. Eu vejo que a gente perdeu um pouco dessa necessidade de inovação, porque a gente se abriu para o mercado internacional e acabou ficando muito mais fácil importar produtos, principalmente produtos baratos vindos da China. Sim. Então muitas empresas tinham área de inovação e hoje tem um carinha que viaja para a China e põe debaixo do braço e traz coisas, né? Canton Fair, então, olha. Assim, não é inovar de verdade, né? Sim. E então, mas de novo, eu acho que para a empresa ter perenidade e sustentabilidade no negócio, ela precisa se olhar inovação. Eu acho que inovação de produto, entre aspas, é mais tangível, e eu vejo que boa parte das empresas, e até na Docol, o nosso grande desafio é inovar em processos. E daí eu vejo que as startups, a inteligência artificial vão contribuir muito para esse processo, né? De inovar em processos, porque ali boa parte da rentabilidade do negócio está nisso também, né? Na gestão. E assim, boas estratégias são importantes, mas realmente a execução é o que ganha o jogo. Eu não lembro agora que lutador foi, se foi o Muhammad Ali ou o Mike Tyson que falavam, né, que
acho que o repórter perguntou para ele, como é que a estratégia, o que você acha das estratégias para a luta, né? Aham. E ele falou, pá, a estratégia é válida até eu levar a primeira bordoada. Né? Depois disso, esquece a estratégia e vamos para a pancadaria, né? E querendo ou não, assim, a estratégia realmente, até, né, se você for estudar os grandes generais, assim, estrategistas, os grandes Napoleão, Sun Tzu e por aí, se você vai ver que boa parte do que eles falam é mais na execução do que na estratégia em si, para ter sucesso. E acho que isso vale para o mundo dos negócios também. Sim, a gente tem esse lema, volto a dizer que eu comentei antes ali, a gente sente uma dificuldade bem grande em execução. E cada vez mais, quanto mais as pessoas se desprendem a atenção, agora com o mundo, com o celular, com diversos estímulos, a gente sabe que o tempo de foco das pessoas tem mudado muito. E a gente percebe que isso está impactando as reuniões, que isso está impactando os projetos de médio prazo. Coloca um projeto de médio prazo, as pessoas não conseguem mais concluir aquele projeto de médio prazo. Sim. E você comentou a questão de ESG, né? E a gente chegou num outro conceito também, que é que se tem uma reunião para resolver um problema e todo mundo sai satisfeito com o resultado da reunião, é porque essa reunião não foi efetiva. Né? Porque, teoricamente, alguém tem que sair com um desconforto, ou todos, né? Então, uma boa reunião é alguma coisa que a gente sai se mobilizando e alguém ou todos tem que sair da zona de conforto. Então, se sair da reunião todo mundo... legal, né? Legal. Foi tranquilo, quer dizer que não não resolveram o problema. Sim. Porque ninguém foi desafiado e simplesmente podem até ter apagado o incêndio, mas o problema de fato continua em cima da mesa, né? E quando a gente entra, só batendo um pouquinho mais nesse sentido, inovar, volta a dizer, parece algo Elon Musk, assim. Sim. E às vezes a gente consegue fazer uma coisa muito pequena, que gera um resultado muito bom. Eu tenho um exemplo de um cliente nosso que ele, na parte de expedição dele, ele tinha bandejas e por algum motivo o pessoal colocava peças muito pesadas nessas bandejas e essas bandejas eram empilhadas, a maioria quebrava. Só que e é óbvio que agora a gente olhando, nossa, peça pesada em cima da bandeja de plástico vai quebrar. E eles gastavam horrores com bandeja lá. Sim. Até que eu gosto muito dessa história, porque daí o Murilo falou assim, tá, mas ele foi lá no chão de fábrica, falou, tá, mas peraí, que conta é essa de 40 mil reais de bandeja a cada semana? Como assim? E foi lá ver, e olha só como que é, ele teve que forçar 3 vezes, porque ele perguntou, gente, como que eu posso fazer alguma coisa diferente aqui? Não tem. Até que um resmungou, ele nem falou, ele só murmurou. Falou assim, também ficam botando um monte de coisa uma em cima da outra. Sim. Daí ele, não, repete. E o cara achou que ele tinha ficado bravo. Daí ele falou, não, é porque o pessoal empilha muitas coisas, é óbvio que as caixas vão quebrar. Ele, tá, então quer dizer que se a gente subdividir mais os materiais, a quantidade vai ser a mesma, porque o espaço era verticalizado, eles colocavam tudo verticalizado. E sim, é a mesma coisa. Resumiu o problema. E a gente fala, isso é inovar. No meu ponto de vista, não sei qual que é o teu também. Sim, não, justamente essas pequenas coisas fazem a diferença, né? A gente fala muito do ganho incremental, né? Tem também o Albert Einstein falava que não existe nada mais avassalador do que os juros compostos, né? Que é justamente isso, 0,01%, né? É pouco, mas, né, ao dia isso no final do ano vira um percentual já grande. Então esses pequenos ganhos são fundamentais para o sucesso de um negócio, né? Sim. E a gente tem que estar aberto para isso, até porque brasileiro, a gente não é muito disciplinado, né? Sim. Em muitas coisas.
e daí cria um método, faz o 5S, depois de 6 meses passa lá, já se perdeu tudo. Então se perde muito dessas coisas também. Então a gente tem que ter o olhar bem apurado para isso. Muito bom. E nesse ponto, a gente tem algumas empresas que são clientes que estão nessa fase de 400 milhões, que daí começa a vislumbrar o umbi, né? Começam os projetos mais audaciosos e tudo mais. O que tu vê assim como presidente que são caminhos que não, peraí, chegamos em 500 milhões, o que são os próximos passos? Qual que é a tua visão como presidente, assim? Eu vou dar a direção de produto? Eu vou dar a direção de mercado? Isso é uma dúvida que eu tenho mesmo, porque eu não cheguei nesses números, né? Mas como que você vê isso, essa estratégia, como que ela começa a ser desdobrada? Tá, então assim, primeiro, assim, eu acho que independente do tamanho, você tem que administrar a sua empresa como se ela fosse, de 100 bilhões de dólares. Perfeito. Né? Meu argumento foi refutado. Mas assim, o que eu acho, né? Independente do tamanho do negócio, o dono do negócio, o presidente, o principal executivo, em tese todo mundo, tem duas coisas que são obrigatórias, que todo mundo tem que tentar. É crescer mais do que a média de mercado e aumentar a rentabilidade do negócio. Então, é isso que acho que o presidente tem que ficar orquestrando, são essas duas variáveis. Então, crescer mais que a média de mercado leva a buscar inovação, a melhorar o canal de distribuição. Então, poxa, tem uma panificadora aqui em Joinville, sei lá, no bairro Boa Vista. Então, se eu tivesse isso, com certeza eu tinha que pensar, poxa, como é que eu tenho, sei lá, 10 padarias em Joinville? Como é que eu abro uma em Jaraguá do Sul? E assim vou... Aumentar a distribuição. Aumentando a distribuição. E daí, poxa, eu vou... também, como é que eu consigo melhorar a rentabilidade do meu negócio? Sim. Melhorar processo, fazer parceria com fornecedor e por aí vai. E tem diversificação. Acho que a diversificação é uma estratégia válida de crescimento, que a gente tem que fazer com cuidado, porque muitas empresas não conseguem ter sucesso com diversificação. Nós mesmos lá na Docol, alguns projetos não andaram como a gente queria, a gente tinha planejado. Então, a gente tem que olhar para isso. E um caminho também que é válido nesse sentido é a questão de fusões e aquisições, que também não é uma coisa só para a grande empresa. Voltando ao exemplo da padaria, ao invés de, vou abrir uma padaria em algum bairro que eu não conheço, vou lá e tento comprar a padaria de alguém que de repente está a fim de sair do negócio, ou faço uma sociedade. Eu vejo que o mundo das startups é tem mais facilidade, né? Já nasceu com esse conceito, né, de que é melhor ter 40% ou 60% de um negócio e ele crescer, ou ter 100% de um negócio e ficar do mesmo tamanho. Então, é uma cultura que eu acho que a gente tem que desenvolver em qualquer tipo de negócio, qualquer porte, porque, de novo, sei lá, para mim é isso, tem que crescer mais que o mercado e aumentar a rentabilidade. Então, lógico, não é qualquer caminho, mas a gente tem que olhar as alternativas que a gente tem para conseguir realizar isso. Sim. Dentro do nosso curso da plataforma EAD, da Universidade da Indústria, quando a gente foi colocar os cursos, lá tem o módulo expansão, daí dentro do módulo de expansão a gente fala de canais. Daí dentro dos canais a gente colocou M&A. E quem gravou junto conosco, inclusive, foi o pessoal da SM, que é um grupo, acho que bateram $1 bilhão. Então, gravou conosco o diretor de novos negócios deles, está dentro da plataforma com nós. E ele, nossa, vocês vão levar isso para a indústria? Eu falei, sim. Eu falei, M&A é um caminho. Sim. É um caminho. Só que daí, esse nosso espírito de startup, de ter comprado empresa de tecnologia,
e tudo mais, já está muito mais no nosso DNA. Uhum. E a gente entendeu que a gente tinha que colocar outras linguagens para falar do M&A. Então a gente não falava de M&A, a gente falava de expansão. Daí quando a gente fosse falar de expansão via canal, quais canais, aí a gente abria, ó, tem M&A, tem indústrias que a gente está vendo que está sendo tão estrangulada, né, por grandes chinesas e tudo mais, que estão começando a cogitar a ideia de tirar intermediadores. Sim. Então, franquia ou unidades próprias seria, para atender o público final, começa a se tornar um caminho. Então, eu falei, gente, jogar isso para o time de inovação, para os diretores, pega o diretor de vendas, inovação, marketing, joga essas pautas para eles discutirem. E bota isso. E eu gostei muito do que tu falou, porque geralmente as indústrias não têm essa visão de M&A como um caminho. E o que tu vê, até tu foi falando, da cadeia de serviço dentro da indústria, porque a gente vê que existe um movimento de que o produto ele está chegando, imagino não no mercado de vocês tanto, porque é um mercado que um mercado que o design conta muito, que a eficiência do produto conta muito. Mas a gente percebe que em alguns mercados da indústria, a cadeia de suprimentos, a cadeia de conhecimento de dentro da indústria, ela está ficando muito estável. Então eu tenho o mesmo acesso ao mesmo engenheiro que você, eu compro o teu engenheiro e trago para cá, a mesma cadeia de suprimentos. Isso fez com que a indústria ficasse empatada em questão de produto. E ela não consegue mais se diferenciar para o B2B dela no produto. E a gente percebe um movimento, e a gente começou a perceber esse movimento quando a gente recebeu uma proposta de compra da educação de uma indústria. A gente percebe um movimento de indústrias querendo agregar serviços aos produtos da... Não sei se vocês já têm essa visão, o que tu vê disso? Isso de fato acontece, e eu acho que é uma das tendências mais fortes, acho que para qualquer categoria. E diria que ela vai acontecer em todas as categorias de produto uma hora ou outra. Nós, enfim, o nosso produto, ele tem uma vida longa, né? As pessoas compram uma torneira, sei lá, 2, 3 vezes na vida, talvez, né? Sim. Então, é um casamento, existe um comprometimento maior ali, mas os produtos que são mais, que você troca mais vezes durante a vida, isso a gente vê com mais frequência, né? Na parte de vestuário, alimentação, alguns eletrodomésticos, mesmo a indústria automobilística, de certa forma, está passando por isso. E eu vejo que isso não é só a indústria indo para serviços, mas eu vejo também o varejo buscando alternativas de ampliar a gama de serviços, porque, querendo ou não, a gente já tinha, a humanidade estava se acostumado a mudar o jeito de consumir, de comprar as coisas através do e-commerce. Acho que essa onda não chegou a se consolidar ainda, e em cima dela veio outra, que é a inteligência artificial. Então a gente a gente está num mundo que é diferente na década de 90 ou nos anos 2000, que a gente tinha já um conhecimento de para onde aparecia aqui o mercado, né? Sim. Hoje, acho que ninguém sabe, né, até onde vai, a profundidade que vai acontecer, porque muitas coisas da inteligência artificial, né, são extraordinárias, mas para isso tem que ter muito mais dado dentro da internet. Sim. Né, eu estava conversando com um conhecido meu que foi fazer uma pesquisa e ele queria dados de 1800, não sei se era sobre a história de Joinville, e não tinha, né, porque eram documentos que estão lá no arquivo histórico, por exemplo, mas não estão digitalizados. Sim. Então ele não conseguiu a informação que ele queria
direito, né, pela via digital. Então, acho que tem muita coisa para evoluir, mas para a gente conquistar o consumidor e para ganhar fidelidade, que ele compre sempre da mesma empresa, da mesma marca, a gente vai ter que criar, aumentar esse vínculo com os clientes, né? Não só conhecendo os hábitos de compra, que hoje talvez é o que vai, as redes sociais, a internet entrega um pouquinho melhor, mas também como criar esse vínculo que antes existia, porque justamente, né, sei lá, tênis, né, 10 anos atrás você queria o melhor tênis, sei lá, comprava um ASICS ou um Nike, você nem parava para pensar, já ia direto lá. Mas hoje, sei lá, você vai numa Olimpíada, tem lá o Nike lá no principal corredor, mas tem um outro cara que é a medalha de prata, que tem um Olímpicos que entrega a mesma coisa. Sim. Então, 3 meses depois, o jogo já está elas por elas. Sim. E com diferencial de preço, talvez, mas com qualidade muito parecida. Então, realmente, as empresas, tanto faz ser indústria, ser serviços, tem que pensar melhor nesses caminhos, porque lá na frente tudo indica que é onde vai garantir o jogo, né? A gente estava num projeto de educação com uma empresa, uma indústria têxtil. E eles estavam um pouco resistentes no início, e a gente falou, tá, mas vamos parar e pensar. Primeiro ponto que vocês têm que entender é que a gente não tem que educar o teu PDV a vender o produto de vocês. A gente tem que educar eles a vender. E deixa que eles se conectem genuinamente com vocês. Então, quando a gente estiver dando a aula, quando a gente falar, gente, estamos aqui para ensinar vocês, porque o varejo está perdido. Sim. O varejo não sabe como usar as mídias digitais, não sabe como aproveitar bem a base. Às vezes tu vê varejos com bases gigantescas que não conseguem fazer campanhas para aquelas bases. Produtos, alguns perecíveis. Treinamento de vendedores, toda hora, turnover altíssimo. Então tá tendo uma crise aqui no meio. Sim. E a gente falou que quando vocês forem fazer os treinamentos, fazer a faculdade do varejo ali para eles, tudo mais, não sei o que, tem que ser genuíno. Você tem que ensinar as pessoas a fazer um negócio aqui. Como que faz? Não é, não sei o que. É que, gente, como? Como que eu abro e subo isso aqui? E, obviamente, quando for subir isso aqui, então, quando a gente for criar a campanha, a gente vai posicionar o produto dessa forma. Sim. Olha só, o produto do Call. Uhum. Sim, tu obviamente mostra o teu produto, faz o teu papel. Então a gente percebeu que tá caminhando para esse tá caminhando para isso, né? Para essa questão da cadeia de serviço ser muito forte. Para a gente caminhar para o final, eu vi que vocês aumentaram o mix de produto de vocês. E sempre a minha dúvida é, a gente aumenta o mix de produto da crise na operação. Crise de cultura. Sim. Estão acostumados com fluxo, daí tem que começar outro. Vocês passaram por isso, por essas dificuldades? Sim, com certeza. A gente ainda se questiona bastante isso. Porque a tendência, né, hoje, a Docol, simplificando por 60 anos, sempre produziu e vendeu torneiras, né? Chuveiros, válvula de descarga. E nos últimos 10 anos a gente começou a vender pias de cozinha e vasos sanitários, né? Louça sanitária. Então, apesar de estar tudo muito próximo, né? Ambiente cozinha, banheiro, ambiente, produtos que estão relacionados, mas na verdade cada categoria de produto tem um jeito de comercializar diferente, de produzir também, né? E no nosso caso até o ambiente competitivo é diferente. No metal sanitário a gente tem alguns concorrentes, na louça sanitária já tem outros, que tem uma importância maior, e nas pias de cozinha são outros também. Então, apesar de ter o consumidor ser o mesmo,
o canal de distribuição ser o mesmo, mas os concorrentes em cada categoria atuam de maneira diferente. E não só isso. Existe, querendo ou não, quem quer mais eficiência, é um dilema que qualquer empresa sofre, né? A gente tem mais sucesso quando a gente foca, não só as empresas, mas as pessoas também, né? Então, na medida que você vai colocando outras categorias do nosso negócio, no seu negócio, como é que você mantém o foco? Né? Mas é fundamental você fazer isso porque a gente acaba criando, achando que do jeito que a gente vende torneira, vende vaso sanitário e pode vender pia de cozinha. Só que não é assim. E então a granularidade, né, que é como se fala, de cada categoria tem que ser respeitada. Só que se você cria uma estrutura focada, você perde uma das grandes razões pelas quais você entra em outras categorias, que é aproveitar ganhos de sinergia. Então, entre aspas, essa é uma campanha de marketing, você vende os três juntos, só que você perde eficiência do que o cara que só está vendendo um. Então tem esse dilema. Mas, enfim, eu acho que nós temos... Aí a gente tem que olhar para as grandes empresas multinacionais, né, como a Nestlé, a Unilever e outros, a P&G, que fazem isso há séculos, com sucesso, e conseguem ter uma posição relevante em todas as categorias que eles estão. Então é um desafio para empresas como a Docol e para qualquer uma, acho, diversificar sem perder o foco. Acho que é um caminho que a gente ainda não tem uma resposta pronta para você ainda, mas a gente... Eu ia falar, eu gosto muito disso, daí eu não tenho a resposta. E a gente incentiva isso muito, pessoal, aqui na educação. Os executivos falam, tá tudo bem, gente, se não tem resposta, tá tudo bem. Sim. Né? Porque criou-se aquele estereótipo de que o diretor executivo tem que saber de tudo, né? Então, a gente é o que menos sabe, né? No final das contas. E outra pergunta que a gente se faz muito é, se o comportamento de consumo está mudando tanto, e cada vez mais as gerações estão se preocupando menos estão menos apegadas a designs extremamente, um pouco mais simples em alguns designs e tudo mais. Será que a gente mira mais os canhões para treinamento dos vendedores no PDV? Porque daí a gente vai ter que ter vendedores mais do lado da nossa marca para conseguir distribuir mais, porque a gente sabe que não vai ser uma briga pelo super design. Ou será que a gente mira mais no mercado? E faz campanhas mais ousadas para tentar tocar o coração do público final? Enfim, acho que isso é uma outra boa pergunta, né? Até pego um exemplo que aconteceu comigo há uns anos atrás, que eu queria comprar um equipamento esportivo e, fiz toda a pesquisa, né? Pesquisei concorrente lá, ranking do melhor do ano e tal. E cheguei, na época não tinha tanto e-commerce assim, mas vou comprar esse ou esse. Daí fui lá na loja, cheguei na loja, falei, você tem isso aqui? O cara falou, tenho, mas o que você precisa é esse aqui, que não estava na minha listinha e o cara me vendeu. E eu fui preparado, quer dizer, e ele, com a habilidade dele, né, me mostrou. Então acho que assim, o vendedor sempre vai ter uma parte importante. Nosso desafio talvez aí, como a gente estava falando antes aqui, como é que eu faço isso no e-commerce? Porque daí eu não tenho mais o vendedor. Então, e tem empresas que fazem isso muito bem no e-commerce já, né? Então acho que esse é onde a gente tem que quebrar a cabeça, mas de qualquer jeito, mesmo que tenha o e-commerce seja dominante, né, mas o varejo tradicional, o contato físico, né, a gente fala da experiência, a gente vê muitas marcas abrindo showrooms, né, para ter esse contato. Existe esse momento, né, que é o corpo a corpo, que é onde oportuniza a pessoa ter mesmo segurança do que comprar. Querendo ou não,
por mais que eu, sei lá, compro no supermercado pela internet, Sim. né, eu vou no supermercado ocasionalmente, eu vou numa padaria, eu vou estar andando numa pracinha aí, vai ter alguém me oferecendo alguma coisa, e isso com certeza pode fazer toda a diferença. A Né? gente vê que 2026 a gente estava tentando, a gente vai fazer agora em novembro, final de novembro, as tendências de 2026, né? Uhum. Duas delas, uma delas a gente já falou, que a gente vê muita questão da cadeia de serviço. Uhum. Cada vez indústrias apostando mais nisso. O Vigers fala que, como que ele falou para mim? Eduardo, nós vamos ser uma empresa, nós vamos ser daqui a alguns anos, todo mundo vai ser uma empresa de educação. E por consequência eu vou vender vassoura. Diz ele. Ele deu risada e explicou, né? Sim. Ele acredita muito que a educação é um caminho bom. Tem uma pergunta que eu queria te fazer. Vocês falam que tem garantia vitalícia. Uhum. Quando vocês montaram essa campanha, às vezes eu tenho medo de campanhas que parece bom demais para ser verdade, isso espantar o público. Sim. Vocês nunca pensaram nisso? Sei lá, parece bom demais, sabe? Uhum. Porque o produto é muito bom. Hoje todo mundo conhece a Educol. Uhum. Então vocês têm peso de marca para fazer isso. Uhum. Mas quando eu vou vender um produto que quem sabe não tem uma profundidade tão grande de marca no mercado, e eu falo, vou dar a garantia vitalícia, parece que eu tô... Não sei, qual que é a tua visão disso? Então, a gente tomou essa decisão porque a gente viu o movimento no exterior das melhores marcas oferecendo isso. E a gente se perguntou, poxa, por que a gente não pode também, se a nossa garantia, se o nosso produto é feito, a gente tem padrões de qualidade superiores à concorrência, a gente testa todos os nossos produtos, tudo bem, estamos sujeitos a que o processo falhe uma vez ou outra, né? Mas a gente tinha já uma preocupação muito grande com qualidade e a gente, observando por tudo isso que a gente faz, que a gente tem condições de oferecer isso para o consumidor. E a gente, de fato, assim, viu que mesmo a gente já tinha uma garantia muito grande na época, a gente passando para isso, o nosso gasto com assistência técnica não aumentou, né? E a gente também, depois veio o Reclame Aqui, a gente sempre foi muito bem avaliado no Reclame Aqui, que também a solução de problemas, a gente sempre teve muita preocupação com pós-venda também, né, de dar um serviço rápido e de qualidade. Então, lógico, a gente tem que... Aí depende da ética da empresa também. Sim. Né? De realmente cumprir com o que se divulga. Sim. E a gente faz questão de zelar por isso, porque pelo trabalho que a gente tem na construção do produto, ele realmente, lógico, tem o desgaste natural, né, mas defeito de fabricação, ele não poderia sair da fábrica. E foi uma maneira também que a gente encontrou de justamente nos obrigar também a ter um padrão de qualidade maior, porque a gente entende que um produto, um metal sanitário, ele tem a ver com economia de água, né? Então uma torneira que fica gotejando, ele desperdício também. Então foi uma maneira que a gente encontrou de melhorar nossos processos e mostrar para o consumidor realmente que a gente zela por isso, e a gente tem, de novo, toda uma estrutura de assistência técnica, que caso apareça algum defeito no funcionamento, que a gente vai dar toda essa assistência, e se for realmente defeito de fabricação, a gente tem condições técnicas de trocar, porque a gente entende que o que a gente faz é para funcionar a vida toda. A gente tem casos, às vezes a gente encontra ainda hoje, quando a gente treina, você falou de treinamento, tudo, a gente dá treinamento para encanador, e ele fala, poxa, fiz uma obra, fiz uma casa, sei lá, 15 anos atrás, e agora o dono da casa me chamou para consertar lá uma válvula de descarga, uma torneira que estava vazando. Daí ele vem, eu vi, tirei,
e era uma areiazinha que tinha entrado ali que estava travando tudo. Aham. Né? Ou, pô, mas era um produto de 20 anos atrás e agora apresentou defeito, né? Aham. Então, realmente, a gente conseguiu desenvolver um processo de produção que permite a gente fazer isso. Eu acho que toda empresa, todo produto tem condições de fazer isso? Eu acho que não, mas eu acho que é, um endorsement aí que a gente faz, Uhum. né, para um produto que a gente entende que não deveria faltar. Outro dia, né, em casa, um interruptor quebrou, né, e antigamente o interruptor era uma coisa fácil de você consertar, né? Aham. Hoje em dia, ou você tem que trocar e pôr um outro. Então, pô, eu fiquei lá um banheiro lá de casa que o final de semana todo ficou com a luz acesa. Porque eu desligava o disjuntor e daí metade da casa ficava sem luz, Aham. né? E eu não tinha peça para trocar, nem sabia mexer na peça, tive que esperar segunda-feira para alguém me socorrer. Então, olha o desperdício todo que causou, Sim, né? sim. Uma coisa boba que deveria... Qual que é o segredo de interruptor? Né? E a pergunta que não quer calar é tudo do call, né? Ah, tem que ser, né? Tem que ser. Muito bom, lembrei, a experiência. Uhum. Eu ia comentar que as tendências do próximo ano que a gente estava vendo, uma delas é a educação, onde eu peguei o gancho do Vigors, a outra era execução, porque a gente viu um desgaste muito grande dentro das empresas esse ano, de excessos de planejamento, mas não conseguiam fechar Sim. esses ciclos desses planejamentos. Então parece que vai ser uma pauta um pouco mais forte 2026, e o outro que você comentou do e-commerce vezes o comércio local, que vai ser as experiências. Sim. A gente percebeu que existiu um movimento contra agora, né? Tá todo mundo querendo voltar mais pro físico, para eventos presenciais, para estar com pessoas. Então, tanto que a gente teve uma queda nos e-commerce. O que aumentou foram os marketplaces, obviamente. Mas fez isso aqui, né? E os e-commerce deram uma queda. Tanto que para mim teve duas repartições pós-pandemia muito fortes, que tu comentou perfeitamente bem. Que é a crista do digital, que agora começou a cair um pouco e estabilizar. Só que teve outra agora da IA, que a gente, que para mim tá chegando uma crista também, né? Sim. E agora daqui a pouco cai e estabiliza também. Então a gente percebeu que experiência realmente é uma coisa que vai contar muito. Guilherme, eu queria te fazer muitas perguntas, Guilherme. Realmente aproveitar esse teu conhecimento. Mas tem mais uma, liderança. Tem bastante coisa. Mas vamos deixar para uma próxima, não tomar muito teu tempo. Se fosse pegar, a gente tem uma pergunta final. Eu vou te fazer só uma pergunta antes. Qual que é a tua visão sobre... Essa tá aqui, e essa é uma pessoal minha. Tá. Eu percebo que existem diferentes perfis de gestão. E cada perfil de gestão ele vai caber para um tamanho específico da empresa. Por exemplo, eu tenho um perfil de gestão muito mais expansão, muito mais olhar, criar coisa nova, mercado, venda, marketing. Esse é o meu mundo, a porta para fora lá. Mas eu vejo que eu tenho muitas deficiências que vêm junto com esse perfil. Que uma delas é olhar para dados, por exemplo. E eu já percebo que existem pessoas como o teu perfil, que dá para ver que é um pouco mais analítico. Tu vê o perfil ideal para cada tamanho de empresa ou para cada posição dentro da diretoria da empresa? Tu sempre busca diretorias complementares a ti? Eu acho que sim, acho que assim, em tese, todo mundo tem que ter a questão do protagonismo que você mesmo citou, né? Tem que ter essa questão. Existem cargos que é natural que sejam que deveriam ser mais analíticos, e outros mais, de ação, né? Sim. Então, teoricamente, vamos pegar o pessoal financeiro, é esperado que seja mais conservador, mais analítico, e o pessoal de vendas mais atirado, né? Mas eu acho que hoje em dia existe uma necessidade, né, porque o cara de vendas que não é analítico, né, ele perde muita oportunidade. E o cara financeiro que só é analítico também
né, ele perde muita oportunidade. Então, eu acho que a dinâmica do mundo hoje obriga é, os executivos, os profissionais a serem mais multifacetados, né? Até pela questão da cultura, do clima organizacional. Mas eu acho que assim, eu vejo que cada pessoa tem um estilo, né? Todas elas têm sucesso, podem ter sucesso. Se eu pegar, sei lá, 10 presidentes de empresas, vão ser 10 perfis totalmente diferentes. Eu acho que o que vai determinar o sucesso é, é a necessidade do negócio, né? Então, tem negócios que precisam de uma cultura, né? De um viés mais analítico, né? E outro que precisa de um viés mais despojado ou mais agressivo em termos de buscar cliente, essas coisas. Mas mesmo assim, eu vejo que existe, se eu pegar, no mundo da indústria farmacêutica, né? Eu não consigo guardar o nome dele, mas... CIMED. Oi? Da CIMED? Então. É um cara, super agressivo, né? Tá crescendo um monte. Expansivo, assim. Mas do lado dele tem um monte de indústria farmacêutica, né? Que tem o mesmo tamanho, até maior, né? Que de repente ganha mais dinheiro e que tem um perfil mais reservado, né? Mais de inovação. Então, no final do dia, eu acho que o que vai determinar muito mais o seu estilo de gestão, mas como você usa ele. Então, independente de você ser mais analítico ou ser mais desbravador, né? Ou ser mais cara de estrutura ou mais de relacionamento. Eu achei muito interessante um livro que chama Human Dynamics. É um livro bem antigo que fala um pouco disso, né? Dos perfis das pessoas no ambiente de trabalho. Assim, ele cientificamente não é comprovado que é por ali, mas acho que ele dá vários insights sobre isso que a gente está falando agora, e eu entendo que é muito mais como a gente põe isso na prática e direcionado para resolver o negócio, né? Ao ajudar o negócio a crescer, que vai fazer a gente ter sucesso. Acho que, lógico, eu abri uma startup, né? Mas mesmo assim, as startups, né? Aquele cara, é o cientista que desenvolveu uma tecnologia, uma solução, e não tem o comercial, né? Ou não tem o estruturante, ou é o cara extremamente que vê oportunidade, mas não tem o técnico, né? Ou o cara financeiro que faz uma planilha super legal ali, mas não tem nenhum ou nem outro. Então, acho que independente do tamanho do negócio, exige que você... Tudo bem, tem que ter você sempre vai dominar uma área, mas você tem que saber como montar as outras duas áreas, porque é o conjunto que vai fazer você ir para frente, né? Muito bom, muito bom. E se fosse dar, para a gente fechar, última pergunta, se fosse dar um conselho, a gente gosta de perguntar isso, mas para você, com a experiência que você tem hoje, para quando você começou na carreira como executivo, se tu pudesse dar um conselho com a experiência que você tem hoje para aquela pessoa daquela época, qual seria esse conselho? Assim, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei na área financeira, né? Aí depois, quando eu vim aqui para Santa Catarina, caí na área de vendas, nunca tinha vendido nem a minha bicicleta velha, né? E, enfim, não me considero um grande vendedor, mas entreguei o que tinha entregado, né? Então, assim, acho que é o conselho que eu posso dar, né, baseado na minha experiência, é que sorte é quando preparação encontra oportunidade, né? Então, a gente não tem controle sobre as oportunidades. A gente tem que ir atrás, tudo, mas, enfim, tem excelentes músicos que estão tocando num barzinho aqui em Joinville, e tem aí caras que são músicos medíocres e estão, né, lotando estádio. Mas eu acho que a nossa lição de casa é estar sempre preparado. Então, eu de tempos em tempos voltei para o banco de escola,
sempre vi o que a empresa estava crescendo e a habilidade que eu não tinha, o conhecimento que eu não tinha. Então, fui estudar aquilo para poder contribuir. Então, o conselho que eu posso dar é esteja preparado. Muito bom, muito bom. Guilherme, queria te agradecer a presença, realmente uma honra ter vocês aqui conosco, ter ouvido a história, ouvir com tanta simplicidade. O Vigar já tinha comentado, Eduardo, é uma pessoa simples, acha? E às vezes a gente fica um pouco, como que a gente lida. Eu já estou hoje um pouco mais tranquilo, porque a gente já grava só com executivos, né? Sim. Mas no início eu ficava, meu Deus, é uma empresa que fatura tanto, será que a pessoa não vai ser um pouco mais dura, né? Não sei. E realmente fez jus ao que o Vigars falou. Então, gratidão por ter participado conosco. Eu que te agradeço a oportunidade. E muito legal vocês estarem compartilhando aí, estar me ouvindo. Espero que tenha contribuído. E estou aberto também a qualquer comentário. Vai ser sempre muito bem-vindo. Obrigado. Por favor. E o seu livro, aonde que o pessoal acha? Ixi, agora tem que tentar digitar na internet, né? Eu tenho 3 livros. 2 são de poesia, que é o Tal do Gui e Deus contra o Tempo. E tem de uma viagem que eu fiz para a Antártida, que chama Sobre a Fronte de Atlas. Deve ter para achar, se digitar na Amazon ou na internet, eu acho que se ainda consegue encontrar. E também tem na minha página no Instagram, que é meio natimorta lá, mas está lá. Ali também tem um link que deve chegar em alguma livraria que vende também. Legal. Guilherme, gratidão. Gente, ficamos assim com mais um Upcast. Até mais, até o próximo episódio. Valeu, abraço.